Essa questão coloca: alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Então ele está basicamente falando para você sobre o fone de ouvido, que tem aqui o sistema de cancelamento de ruído. O Enem já cobrou isso aqui algumas vezes, e você tem que saber que o cancelamento de ruído é obtido por meio de um fenômeno ondulatório conhecido como interferência. E não é uma interferência qualquer, tá? É uma interferência, nesse caso, do tipo destrutiva. Destrutiva. Por quê? Porque aquela onda sonora que vai chegar até o seu ouvido vai ser, entre aspas, destruída por uma onda que o seu fone de ouvido vai mandar pro ambiente externo, né? Pro exterior. Aí a onda que o seu fone de ouvido libera cancela a onda sonora que estava vindo até você. E aí você não escuta aquela onda sonora do ambiente. É como se você conseguisse eliminar o som ambiente enquanto você está usando o fone de ouvido. O fone de ouvido executa essa função para ti. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido? E aí vamos lá. Ele coloca para você nas opções. Primeiramente, né? Sinal com mesma amplitude, sinal com mesma amplitude, sinal com mesma amplitude, sinal de amplitude maior, sinal com mesma amplitude. Primeiro ponto. Se eu quero destruir totalmente a onda sonora que está vindo até o meu ouvido, o sinal que o meu fone de ouvido vai criar tem que ter mesma amplitude que a amplitude da onda que está chegando até mim. Porque aí, usando os princípios de interferência ondulatória, a gente consegue anular uma coisa com a outra, né? A onda que chega até mim tem a mesma amplitude da onda que o meu fone de ouvido manda para fora. E aí, por ter a mesma amplitude, ocorre uma destruição total, né? Uma interferência destrutiva total. Então a primeira condição é que tem que ter mesma amplitude. Isso já te permite eliminar a letra D. Agora, em relação à frequência, a frequência tem que ser a mesma, porque para que haja interferência entre duas ondas, uma das condições é que a frequência de uma onda tem que ser aproximadamente igual à frequência da outra onda, tá? As frequências devem ser iguais. Isso daqui, aparentemente, aparece em todas as opções, né? Mesma frequência, mesma frequência, mesma frequência, mesma frequência. E por fim, em cada uma das opções restantes, ele fala sobre diferença de fase, né? Diferença de fase igual a 90 graus, diferença de fase igual a 180 graus e assim por diante. Em relação à fase, para que seja uma interferência destrutiva, é necessário também que você tenha ondas naquilo que a gente chama de oposição de fase. Isso aqui a gente estuda lá na parte de ondulatória. E é uma justificativa adequada, tá? Tem que haver oposição de fase. Vini, o que significa dizer que deve haver oposição de fase? Pensa assim, poxa, se uma tem uma fase pra cá, a outra tem que ter uma fase oposta a essa fase em azul. Seria o quê? Seria uma diferença de fase de 180 graus. 180 graus. Isso aqui geraria uma interferência destrutiva perfeita. Uma está num sentido, a outra está no sentido contrário. E aí você gera um anulamento perfeito aqui nesse caso. Então a nossa diferença de fase tem que ser igual a 90 graus? Não. Tem que ser igual a 180 graus em relação ao sinal externo? Perfeito. Tem que ser igual a 45 graus? Não. Tem que ter mesma fase do sinal externo? Não. Não pode ter mesma fase. Tem que ser oposição de fase para ser interferência destrutiva. Então a letra B é a única opção adequada aqui pra gente nessa questão. Questão de número 127, letra B. Certo? Questão 127, letra B, gabarito correto.